Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, possa habitar em nossos corações, inundando, preenchendo completamente a nossa vida com seu Espírito, com a sua graça, e que através de Cristo Ele nos ensine verdadeiramente o caminho em que a gente deve andar. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, mas antes vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, na segunda-feira, quando nós estudamos as perguntas 3 e 4. Na terceira pergunta, a gente leu que o oficial do rei de Senaqueribe, lá da Síria, Rabsaque, esse é o nome do general, ele foi se encontrar com o seu rei que estava numa guerra contra Líbina, né? Porque ele havia escutado que o seu rei havia se retirado lá de Laquis, né? Uma cidade chamada Laquis. E na quarta pergunta nós vimos quando o rei Senaqueribe, né, tomou o que Deus tinha falado lá, olha, através de Isaías, o Ezequias, eu colocarei um espírito nele que ele vai escutar um boato e com medo ele vai voltar lá para a terra dele, e lá ele vai morrer à espada, né? Foi isso que o Senhor disse através de Isaías ao rei Ezequias sobre Senaqueribe, que estava oprimindo o povo de Judá. Então, olha aqui, o rei ouviu, aqui Senaqueribe já começa a ouvir o que Deus tinha dito lá atrás. Ouviu um boato, né? Qual o boato que ele ouviu? Que o rei Tiraca, o rei da Etiópia, tinha saído para guerrear contra ele, contra Senaqueribe, né? Assim que ele ouviu isso, que ele entendeu que um exército estava a caminho para lutar contra ele lá na cidade da Síria, ele vai para lá para se proteger, para esperar o rei Tiraca, né? Mas ele vai agora, manda uma mensagem para Ezequias. Ô Ezequias, eu estou sabendo que você pediu ajuda ao rei da Etiópia para ele me atacar, né? Aí ele manda o seguinte recado para Ezequias, ele achando da cabeça dele, era um espírito, né? O que o Senhor tinha dito para Isaías, ele realmente acontece. Ele fala assim, olha, ô Ezequias, não te engane, o teu Deus, né? Não te engane o teu Deus, ou seja, o teu Deus é um enganador, não deixa esse teu Deus te enganar, não. Olha o que Senaqueribe fala, né? Ele chama Deus de enganador, né? E aí ele está dizendo que ninguém vai impedir que Ezequias e Jerusalém sejam entregues nas suas mãos. Porque nenhum Deus das outras nações puderam com a força de Senaqueribe. Senaqueribe era muito forte, ele se vangloriava. As cidades de Gozã, por exemplo, a cidade de Arão, Arpade, né, Amate, Cefavaim, essas cidades todas ele havia destruído. Então ele manda esse recado para Ezequias, né? Hoje, na primeira pergunta, temos o seguinte, dando continuidade a esse tema, né? O que fez Ezequias ao receber essa mensagem enviada a ele pelo rei Senaqueribe? O versículo agora é o 14 e o 15, que diz assim, tendo Ezequias a carta das mãos, recebendo, né? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, foi lá ao templo, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Veja que coisa, né? Nós temos aqui 3 frases muito contundentes. Primeira é, subiu à casa do Senhor, ou seja, subiu ao Senhor, perante o Senhor, orou ao Senhor, né? 3 palavras aqui, mostrando qual foi a atitude de Ezequias. Tudo de Ezequias era para o Senhor. Subiu ao Senhor, subiu à casa do Senhor, apresentou a carta, abriu a carta e apresentou como ele queria que Deus lesse aquela carta, né? A mensagem do rei Senaqueribe, e depois ele orou a Deus. Orou, pedindo a Deus. Veja que Deus já tinha mandado a resposta para Ezequias. Já tinha mandado a resposta para Ezequias, dizendo o que ia acontecer, que Senaqueribe iria morrer.
Mas, mesmo assim, ao receber essa mensagem, o inimigo ainda respirava, o inimigo ainda estava vivo. Enquanto o inimigo respira e está vivo, não pode descansar. E Ezequias faz o certo, Ezequias continua orando. Ezequias continua mostrando a sua total dependência de Deus. Ele está dando um exemplo para todo o seu povo, que nós só alcançaremos a vitória quando nós somos totalmente dependentes de Deus. E ele não tem dificuldade nenhuma, né? Ele podia agora, se ele fosse um rei como muitos dos reis que reinaram sobre Jerusalém, armar uma rede, né? Vamos colocar na linguagem de hoje, nordestino, né? Armar uma rede debaixo de uma sombra e descansar, né? Não estaria errado se ele fizesse isso. Descansar significaria que ele tinha muita fé em Deus e sabia que nada ia acontecer com ele. Mas Ezequias, ele é um guerreiro. Ele sabe que está neste mundo participando de uma guerra espiritual. Não há tempo para descanso. O tempo é de vigilância. Ele precisa vigiar. Ele precisa orar. E o descanso que ele vai usufruir é o descanso na esperança. É o descanso na fé. É o descanso sabendo que tudo vai acabar bem, porque não tem ninguém com a soberania de Deus. Só Deus é o supremo. E ninguém pode desafiá-lo. Ninguém pode vencer. Não há mão mais forte do que a mão do Senhor. Era nisso que Ezequias descansava. Mas ele descansava orando, buscando a face do Senhor, dizendo tudo para o Senhor, fazendo petições ao Senhor, não só por ele, porque a preocupação de Ezequias é com o seu povo, é com o povo judeu, é com o povo que está dentro de Jerusalém ameaçado. A qualquer momento, Senaqueribe poderia aparecer com um exército gigante e continuar tirando a paz do povo, ameaçando matar todo mundo. E aí, por isso, Ezequias vai diante da face do Senhor apresentar a ameaça do inimigo e apresentar as suas questões, as suas fragilidades, os seus pedidos, os seus desabafos, o seu choro, a sua lágrima, o seu medo. Ele não tem reservas. É assim que a gente tem que fazer. E quando a gente faz isso, o Senhor responde e nos dá a vitória. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta da lição, que diz assim: em sua oração, o que Ezequias reconhece a respeito do Senhor Deus, né? Do Senhor Deus de Israel? E qual sua súplica a respeito de Senaqueribe? Bom, nós vimos no texto anterior que ele subiu ao Senhor, apresentou a carta de Senaqueribe ao Senhor e orou ao Senhor. Mas ele orou dizendo o quê? É agora que a gente vai ler o que realmente, no que consistia a oração de Ezequias. Versículo 15 a 17 diz assim: dizendo, ou seja, Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Veja que agora, Ezequias, na sua oração, ele primeiro, ele reconhece a majestade, o poder e a supremacia de Deus. Ele louva o Senhor, né? Na sua grandeza, como Cristo fez, como Cristo nos ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus, ou seja, está acima de todos, nos céus acima de todos. Ele está sobre tudo, sobre todos, né? Santificados, assim como Cristo ensinou a oração, exaltando ao Pai, Ezequias faz do mesmo jeito, né? Ele começa dizendo assim, olha, tu criaste o céu e a terra. Quem é Senaqueribe?
que não consegue criar, né? Que não consegue criar nada. Tu criaste tudo, os céus e a terra, e tudo o que neles contém. Tudo que tem nos céus, né? As nuvens, o além aqui né, da atmosfera, os sóis, as luas, as estrelas, as galáxias, todos os corpos celestes o Senhor criou. Criou aqui na terra também tudo, as árvores, os animais, todo ser vivo. Tu criaste tudo, logo tudo te pertence. Né? O Senhor é dono de tudo, somente o Senhor reina sobre todos. Não tem duas pessoas que reinam, somente o Senhor. Olha só, que oração poderosa Ezequias está fazendo ao o grande Deus, o único Deus Yahvé. Ele ora de forma muito clara, somente tu criaste todas as coisas. Né? E então, sabendo disto, eu estou te apresentando o que Senaqueribe está dizendo. Senaqueribe está dizendo aqui na carta que o Senhor está me enganando, que o Senhor é um enganador. Que Senaqueribe está dizendo na carta dele, na sua mensagem, que ele venceu várias cidades. Já vem o reino dele, do pai dele e ele, nenhuma cidade resistiu ao ataque do exército deles. E ele se acha realmente que agora é superior até o Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Senaqueribe só tem um pequeno exército, um frágil exército, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos no plural. Ele só tem um. E ele está lhe afrontando. Então, eu estou apresentando, não que, claro que Ezequias, ao fazer isso, Ezequias não estava fofocando, né? Ezequias não estava falando algo que Deus já não soubesse. Claro que Ezequias está apresentando aqui, mostrando a sua indignação espiritual em relação a essa aberração, a esse erro do homem Senaqueribe, cegado, né, cego pelas coisas do mundo, por um poder que ele achava que tinha, um ser humano que é morto por uma simples bactéria pode matar o ser humano, um vírus, né? Algo invisível a olho nu. O homem é tão frágil que algo invisível a olho nu pode tirar a vida dele. Mas Senaqueribe já se achava um Deus. E ele, né, começa a afrontar poderes que ele nunca viu, que ele não conhece, porque ele agora já se achava o Todo-Poderoso. Esse é o grande problema do ser humano quando ele recebe um pouquinho de poder aqui na Terra, quando ele tem um comando sobre um certo poder, quando ele tem poder sobre certo grupo de pessoas, aí ele já se acha o Todo-Poderoso. E ao se achar o Todo-Poderoso, aí é onde mora o perigo, porque é aí aonde ele se perde. Porque toda soberba, ela precede a queda. Então, todo sujeito que é soberbo, ele está já anunciando, está profetizando a sua queda logo mais na frente. Não tem como fugir disso. E aí, diante dessa contestação, Ezequias está indignado, apresentando isto a Deus, porque ele não tinha, Senaqueribe, não tinha o temor que Ezequias tinha a Deus, porque Ezequias tinha um relacionamento com Deus. Ezequias conhecia a Deus por esse relacionamento, o Deus de Israel, a quem ele exercitava a sua fé. E aí ele estava nesse relacionamento, apresentando a Deus com uma mensagem implícita. Aqui tem um pedido implícito. Ezequias quer dizer, Senhor, não aceite essa afronta. O Senhor sabe que nós somos pessoas pecadoras. Estamos numa restauração aqui em Judá, estamos lutando para uma restauração aqui do reino, para tirar toda a idolatria. O Senhor sabe que a gente é pecador, o Senhor sabe que a gente não merece nada.
Mas se o Senhor não tem amor por nós, é claro que tinha, mas é só uma figura de linguagem, né? Se o Senhor não tem esse amor, o Senhor nem deveria ter esse amor tão grande por nós. Se o Senhor não quiser fazer por causa de nós, faz por causa do teu nome, por amor ao teu nome, a tua honra, a tua glória, porque esse cara aí, esse tal de Senaqueribe, está te afrontando. E o Senhor vai resolver dois problemas. Um é mostrar o teu nome para o mundo. E segundo é que o Senhor vai nos livrar das mãos deste ditador. Olha que oração, né? Que oração preciosa essa de Ezequias. Nós devemos fazer o mesmo quando nós nos sentimos ameaçados e sem saída por qualquer coisa, quer sejam inimigos físicos palpáveis, ou seja, coisas que a gente nem entende nem vê. Entrega nas mãos do Senhor.